O terceiro episódio de Anéis do Poder avança na construção do universo, mas peca no andamento da história. A gente já está chegando na metade da temporada e a gente ainda não entendeu direito qual que é o tema central dela. Entretanto, os visuais ainda estão impecáveis. Vimos o maior reino que os homens já conheceram, Númenor, e conhecemos também o guerreiro lendário Isildur, que foi responsável por cortar um anel com o dedo e tudo da mão de Sauron. E aqui nesse vídeo a gente vai entender tudo isso melhor com detalhes. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo pra gente falar de Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder. Toda semana, toda sexta aqui no canal, por volta dessa hora, a gente vai ter a análise do episódio da semana, onde eu comento o que eu achei de cada um dos plots, explico o contexto também, né, e falo das referências, porque cada cena tá ali carregada de referências. Portanto, se você tá gostando da série, se você pretende assistir até o final, você precisa se inscrever no canal se não tá inscrito e ativar o sino de notificações também, pra não perder toda vez que eu postar uma review nova, você já ser avisado. E você pode me seguir lá no Instagram também, que é para acompanhar uma outra vertente do meu conteúdo, que é o conteúdo que eu levo para lá. Galadriel e Halbrand foram resgatados no final do episódio 2 por esse navio Númenoriano comandado por Elendil. E agora a gente vai explicar rapidinho o que é esse lugar. Lá naquela batalha onde Morgoth foi derrotado, que a gente viu no prólogo do primeiro episódio, que os elfos estavam lutando e tal, onde o irmão da Galadriel morreu, muitos homens lutaram ao lado dos elfos, mas alguns outros homens lutaram pelas forças de Morgoth. Aí Morgoth foi derrotado e os Valar, que são mais ou menos os deuses desse universo, presentearam esses homens, né, que lutaram contra Morgoth com essa ilha no meio do oceano. E lá nessa ilha que eles fundaram o reino de Númenor. E eles também foram abençoados com a longevidade, porque os homens númenorianos, apesar de serem homens, eles vivem 3, 4 vezes mais que um homem comum. Os númenorianos chegam até 500 anos, mais ou menos. Eles vivem pra caramba. Por isso que quando a Galadriel diz que eles ganharam aquela ilha por causa dos elfos, a rainha contesta e diz que eles ganharam aquela ilha derramando o próprio sangue. Eu postei um vídeo aqui no canal onde eu falo bastante sobre os povos e as raças da Terra-média, e nesse vídeo eu explico bem a diferença entre um homem comum, o homem númenoriano, os elfos, quem são os Valar, tá tudo com detalhes. Esse vídeo vai estar na descrição, eu recomendo bastante vocês assistirem. Númenor, então, foi dada aos Edai, né, os altos homens, pelos Valar, esses deuses. E aí no começo de Númenor eles eram extremamente religiosos e eles eram também muito fiéis a Eru Ilúvatar, o criador, né? Eles cultuavam bastante esse deus, essa entidade. Só que aí o tempo foi passando, os milênios foram passando e eles acabaram se tornando cada vez mais cheios de si e cada vez mais afastados da religião. E aqui nesse episódio tem algumas vezes que eles falam sobre os fiéis, né? Que são as pessoas da ilha, né, os povos ali daquela ilha que ainda são religiosos, que ainda respeitam os Valar e ainda cultuam o Eru Ilúvatar. Só que esses povos, né, esses fiéis, são a minoria aqui nesse momento que a gente está vendo na série. Por isso que quando a Galadriel chega, né, o rei já fica meio assim e ele avisa para a rainha que eles precisam resolver isso logo, porque uma pedra pode desencadear uma avalanche. Ele fala que eles não podem deixar que a sombra do pai dela volte outra vez, porque o rei anterior era um rei fiel. Ele era fiel a Eru Ilúvatar e ele também adorava, né, respeitava os Valar. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo extra aqui pro canal explicando com mais detalhes essa transição, né, de Númenor, de uma cidade que cultuava os deuses e Eru Ilúvatar para uma cidade que os rejeita. Assim que o navio chega ali e passa por aquela ponte, nós vemos uma estátua caindo água da mão. Eu acredito que essa estátua está representando Ulmo, que é o Valar, rei dos mares e dos oceanos. Lembra que eu falei que lá no comecinho Númenor respeitava muito os Valar, respeitava muito Eru Ilúvatar? Então, e aí depois eles entram e a gente vê uma outra estátua. Essa estátua é de Earendil. Earendil era um meio-elfo, né? Filho de um homem mortal com uma mulher elfa. E o filho de Earendil, Elros, foi o primeiro rei de Númenor. Earendil teve 2 filhos, Elros e Elrond. E aí, no final daquela batalha lá contra Morgoth que a gente viu, eles puderam escolher se eles queriam ser elfos ou humanos, porque ambos eram meio-elfos, né? Enquanto Elros escolher viver como um humano, um mortal, Elrond escolheu ser um elfo. E aí o Elros acabou se tornando o primeiro rei de Númenor. Por isso que lá no começo, né, Númenor compartilhava muito dos costumes com os elfos. Afinal de contas, o seu rei era elfo até ontem. E nesse episódio a gente vendo como que os Númenorianos rejeitam os elfos hoje em dia, deixa bem claro como que eles mudaram, né, do passado. Tem uma estátua de um meio-elfo ali no começo da cidade deles e hoje em dia eles não querem nada com os elfos. E aqui eu quero falar mal da Galadriel, porque nesse episódio, caramba, que mina chata da porra.
porra, ela foi salva da morte certa por Elendil. Aí chegou ali na corte pra falar com o rei, com a rainha, em vez dela tentar resolver as coisas, né, meio que pacífico, meio que na diplomacia, ela chegou enumerando seus 1000 títulos, né, a não queimada, tô misturando as séries, mas enfim, ela começou enumerando seus 1000 títulos e exigindo um navio, como assim? E ainda ofendendo os Númenóreanos, dizendo que eles só conseguiram a ilha por causa dos elfos, e falando, eu posso derramar sangue também, eu vou embora daqui de um jeito ou de outro. Porra, que grosseria é essa, mano? Calma aí, menina, segura sua bola, tu acabou de chegar. Depois ela fugiu do castelo, onde ela não deveria sair, né, os reis falaram pra ela ficar dentro, ela estava armada e ela ia roubar um barco. Elendil viu e ele poderia muito bem ter entregue ela para a rainha, mas não, ele foi todo cordial, ele foi todo educado, ele estava sendo super legal com ela e ela grossa com ele, falando, não era nem para ter me trazido, porque é um lugar que não gostava de mim. Porra, o que queria que ele fizesse então? Te deixasse no mar pra você morrer afogado então? Ela inclusive ameaçou o cara e o cara tava lá só sendo legal com ela. Se ela faz isso com uma pessoa que salva a vida dela, porque ela mesmo admitiu que ele a salvou da morte certa, imagina o que ela faz com outra pessoa, sério. Porra, Galadriel foi extremamente ingrata nesse episódio, ela muito chata, muito cheia de... Não gostei dela, não. Parece que ela tem mais raiva dos Númenóreanos do que de Sauron. Chata pra caralho nesse episódio, não gostei dela, não. Toda a cena da Galadriel nesse episódio eu fiquei com raiva, menos em uma aqui. Que foi a cena que eu achei graça, porque o que foi aquela cena dela correndo, né, no cavalo em câmera lenta? Essa cena foi muito esquisita, essa cena. O que vocês acharam? Mas vamos falar um pouquinho do Elendil, porque ele é um personagem muito importante e é um personagem que a gente já conhece o final também, né? Nós vimos lá em Senhor dos Anéis 1, A Sociedade do Anel, quando fala da grande batalha contra Sauron, que foi no final da Segunda Era, a gente vê Elendil morrendo. Sauron mata Elendil, aí Isildur pega a espada quebrada do pai e num golpe lá, né, de desespero, ele consegue arrancar o dedo e o anel do Sauron, finalizando assim aquela guerra. E, infelizmente, a gente também já sabe qual é o final do Isildur, né? Porque ele acaba sendo corrompido pelo poder do anel, falha em destruir o anel, jogar o anel lá na Montanha da Perdição, e depois ele é morto. E Elendil é um cara que faz parte dos fiéis, né? Ele ainda respeita os Valar, respeita Eru e Ilúvatar, e quando a rainha perguntou a ele por que ele trouxe Galadriel, né, pra corte, pra Númenor, ele disse que o mar a levou até ele, e que o mar sabe de todas as coisas, né? O mar é o maioral. Será que ele estava dando a entender ali, né, falando ali no subtexto, nas entrelinhas, que ele respeita os Valar? Porque a gente sabe que quem governa os mares e os oceanos é um Valar. Vamos falar um pouco do Halbrand agora. Ele chegou ali em Númenor de boa, né? Tratando as pessoas com educação, porque afinal de contas ele é minoria ali, então ele, diferente da Galadriel, ele foi inteligente. Só que o interesse dele ali em forjar armas, né, naquele ofício de forja e tal, levantou no fandom a suspeita de que ele poderia ser Sauron. Sem falar que um homem comum não deveria nunca conseguir enfrentar 4 Númenóreanos e vencer. Númenóreanos são, tipo, a elite dos homens, sabe? Eles são extremamente mais fortes que homens comuns e tal, eles guerreiam muito bem, então será que há algo a mais do Halbrand do que a série está mostrando? Eu acho que sim, acho que há mais do Halbrand do que a série está mostrando, já sabemos que ele é um rei, mas eu não acho que ele é Sauron, não. Sabemos que Sauron quer forjar os Anéis de Poder, né? Esse é o nome da série, Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder. Mas além disso, Sauron quer corromper homens, elfos e anãos para a sua causa. Vimos em Senhor dos Anéis que Sauron conseguiu, em partes, concluir o seu plano, né? Ele conseguiu converter 9 reis dos homens, e aí eles se tornaram servos de Sauron, e no futuro acabaram virando espectros dos Anel, né? Que são chamados de Nazgûl. Galadriel disse que Halbrand é rei das terras do sul ali, as terras onde Sauron está querendo erguer as suas forças, que são as terras que futuramente serão Mordor. Então pode ser que Halbrand seja um dos 9 reis corrompidos por Sauron, pode ser que ele seja um dos Nazgûl. Só que há uma outra teoria aí que diz que ele não é um dos Nazgûl, que diz que ele é aquele rei fantasma que apareceu lá em Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, né, o Rei das Montanhas. A história desse Rei da Montanha é o seguinte: ele se aliou a Elendil depois que Elendil foi para a Terra-média e ele prometeu ajudar Elendil na luta contra Sauron. Só que aí na hora H ele não apareceu. E aí Isildur, filho de Elendil, amaldiçoou esse Rei da Montanha para que ele nunca conseguisse descansar enquanto a sua promessa não fosse concluída. E aí os fãs estão achando que o Halbrand é esse rei fantasma, e eu gosto dessa teoria. Eu acho que é condizente com o personagem, porque a gente viu que o Halbrand ele não pensa 2 vezes antes de abandonar o seu próprio grupo para se salvar. A gente viu isso lá naquele episódio lá do mar e tudo mais. Então assim, se ele, mesmo que ele tivesse prometido que ia ajudar, ele não pensaria 2 vezes novamente antes de abandonar uma batalha que pudesse ser prejudicial a ele. Então eu acredito que ele sim pode ser o cara que vai trair Elendil no futuro. Mas uma coisa é certa, tem mais
no Halbrand do que a série está mostrando. Ele não é apenas um rei dos povos do sul que vai organizar as pessoas contra Sauron, não. Não vai ser só isso, não. Falando dos Hobbits agora, porque pra mim esse é o plot mais legal da série até o momento. Os Hobbits são uma raça muito frágil, sabe? Os Hobbits são, dentro da Terra-média, dentro de todos os povos e raças que tem na Terra-média, os Hobbits são os que estão mais em desvantagem porque todos os outros são mais fortes do que ele. Então, para sobreviver, eles se escondem, eles não aparecem pra ninguém e eles vivem meio que nômades, né? Nunca parando em um lugar por muito tempo. Eu comentei lá no meu vídeo que eu falo sobre raças e povos da Terra-média que quando o mundo descobriu que Hobbits existiam, eles já estavam aí há gerações e mais gerações. Então, assim, ninguém sabe direito qual é a origem dos Hobbits por conta disso, ou seja, eles se escondem muito bem. E a gente está vendo aqui, está acompanhando que eles são nômades também. Quem não consegue acompanhá-los, fica para trás, mas eles guardam a memória dessa pessoa na mente para sempre e ficam repetindo lá naquela reunião. Por isso que eles falaram que as pessoas sempre vão ficar com eles para sempre, né? Mas, em primeiro lugar, é sobrevivência. Se você não consegue me acompanhar, que pena, você ficou para trás, mas eu vou lembrar de você para sempre. Por isso que a família de Nori correu um perigo real de ser separado do grupo. A Pop, né, a melhor amiga da Nori, ela perdeu toda a sua família na última migração. Todos eles morreram lá em um deslizamento. E é por isso que ela carrega aquela carroça sozinha. Que pena dela, né? E assim, por isso que ela se opõe tanto às ideias mirabolantes da Nori, porque ela sabe que os perigos são reais e ela sabe que a Nori está se arriscando. Mas mesmo assim, ela ajuda a amiga. Isso que é amizade. Agora eu não entendi uma coisa. Eles estavam ali sofrendo para carregar a carroça e o estranho estava lá dentro de boa? Era óbvio que ia ser difícil, né? Esses hobbits não são muito inteligentes, não. Ainda nenhuma nova informação para a gente tentar teorizar algo a mais do que eu falei no meu vídeo anterior sobre quem é esse estranho. Acho que a série está tentando forçar pra gente, fazer a gente acreditar que é o Gandalf por conta das expressões faciais do cara, mas eu não acho que seja Gandalf, não. Eu acho que esse cara aí é um cara do mal, acho que ele é ruim, mas não tem mais o que falar. Temos que esperar os próximos episódios pra gente poder fazer um palpite mais certeiro, mas se você tem um bom palpite, por favor, coloca aqui nos comentários que eu vou ficar de olho. E por último, vamos falar dos elfos. Todos aqueles elfos que estavam vigiando lá aquela colônia, né, aquela vila dos humanos, foram capturados. E aqui nesse episódio vimos que eles foram escravizados por orcs e estão trabalhando aí. Esses orcs servem a Adar e a galera já tá achando que esse Adar é Sauron. Todo personagem novo que aparece na série, a galera já começa a falar que é Sauron. O estranho é Sauron. Halbrand é Sauron. Adar é Sauron. Eu sei que Sauron pode mudar de forma, né? Afinal de contas ele é um Maia. Mais detalhes sobre isso lá no meu vídeo falando de raças e povos da Terra-média, mas Sauron não pode estar em 3 lugares ao mesmo tempo. Adar, né, é um dos grandes vilões dessa temporada e o seu nome significa pai em élfico. Então eu acredito que ele é um dos primeiros elfos que despertaram na Terra-média e acabaram sendo corrompidos por Morgoth. Por isso que ele está servindo aqui como pai para os orcs. E de novo, lá no vídeo que eu explico as raças e os povos da Terra-média, eu explico muito bem disso, dessa corrupção, né, que Morgoth fez nos primeiros elfos, e o vídeo está na descrição, eu recomendo muito vocês assistirem. Não acho que esse Adar é Sauron, porque eu não vejo Sauron embaixo da terra o dia todo cavando, pegando no pesado junto com os orcs. Sauron é a pessoa que delega, ele dá as ordens, ele meio que realiza. Ele não ia ficar ali embaixo da terra pegando no batente. Não acho que Adar é Sauron, não, mas claro, Adar serve também a Sauron. A gente ficou ali com uma imagem meio turva, não deu pra ver direito quem é esse Adar, mas no próximo episódio a gente já vai ter mais informações sobre ele. E no final foi isso, né? Achei bem legal a batalha que os elfos tiveram com os orcs aqui e com os wargs também, mas não teve mais muita coisa legal assim pra se comentar. Teve muita construção de universo, mas e aí? Pra onde que a história tá indo? Eu ainda não sei. Eu tô gostando do que eu tô vendo até agora, a série é extremamente bem produzida, a construção de universo tá muito boa, mas tá precisando de uma coisa a mais, tá precisando de mais desenrolar da história pra gente ficar fisgado de vez, sabe? Eu espero que o próximo episódio traga essa mudança de chave que a série tá precisando, porque tá tudo muito bonito, mas pra onde que a história tá indo? Já tô chegando na metade da temporada e ainda não sei direito qual que é a história principal, qual que é o arco que essa temporada quer contar. Não sei nada. Vou ficando por aqui nesse vídeo e quero saber o que vocês acharam desse terceiro episódio. Tiveram essa mesma impressão que eu? Por favor, coloca aqui nos comentários que eu gosto de ler o comentário de vocês. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir meus vídeos anteriores. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. E compartilha esse vídeo com seus amigos que estão assistindo O Senhor dos Anéis também, pra me dar uma força. Vou ficando por aqui então. Tchau e até o próximo vídeo.